toda a glória seja dele, Deus. Mas essa constância, né, Lucide, a gente vem aqui de procurar cada dia tirar a sua dúvida, isso é muito legal. Estou muito feliz, estamos finalizando o ano e chegando ao último episódio dessa série, lembrando que foi uma série de estudos muito legal, que o Leoci fez toda uma linha do tempo, então acompanhe, volta lá, agora que está de férias, tem um tempo a mais, volta lá, investe um tempinho nisso que eu tenho certeza que vai te agregar. Ano que vem, se Deus quiser, voltaremos, né, Leoci? Com profecias, com personagens, enfim, a gente traz outros temas para que a gente continue esse projeto e não pode deixar ele acabar. Leoci, obrigado mais uma vez. 22 vezes eu falando isso, muito obrigado, viu? Obrigado você, Léo, viu, por ter aceito esse convite, né, e na verdade proposto, né, essa forma de estudo e que Deus possa, né, continuar abençoando ricamente. Obrigado a você que tem assistido, tem compartilhado, tem comentado. E a gente chega ao final dessa série porque a ideia é que sejam abordados os temas principais da Bíblia, né, sobre o plano da salvação. Então hoje a gente fecha esse ciclo, mas aí há outras oportunidades, né, como profecia, um tema muito interessante, as parábolas, outros pontos, parábolas, né? Legal, hein, cara? Então, se Deus quiser, né? Esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma, que você possa usar esse canal, esse meio, né, para que leve a palavra para outras pessoas. Legal, e para você que já sabe, está aqui com a gente, mas se você é a primeira vez, não deixe, por favor, de comentar, de curtir, principalmente de se inscrever, que essa mensagem vai chegando aí para mais pessoas. A gente faz uma oração, né, Leoci? Então, fazendo um favor. Senhor nosso Deus e Pai de amor e misericórdia, nos sentimos tão gratos ao Senhor pelo privilégio de poder, apesar de nossa fraqueza, de nossa imperfeição, de sermos seres tão incapazes, mesmo assim o Senhor consegue nos usar como porta-voz de Tua Palavra, que mais uma vez ela possa ser aberta, que corações possam ser tocados, que as pessoas possam compreendê-la e que vidas possam ser transformadas. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora lá falar um pouquinho, né, Leoci? Hoje o episódio número 22. Você que está nos assistindo, o último a gente falou sobre o milênio, como vai ser esses 1000 anos. E agora esse episódio chamará A Nova Terra. É o último episódio que eu acredito que viveremos na eternidade. E aí eu vou abordar um pouquinho, eu tenho algumas dúvidas como que vai ser e tudo mais. E depois dos 1000 anos, Leoci, já entrando aí nessa nova terra, o que você pode dar como introdução para que vai surgindo as perguntas? Como é que vai ser? A gente desce aqui para a terra. O que você pode dar como introdução para a gente começar esse episódio de uma forma mais leve, para que a gente introduza? Eu queria lembrar, né, que nós finalizamos o último estudo falando sobre a questão do milênio. Então, você que não assistiu, será muito interessante voltar, verificar desde o estudo sobre a morte, depois sobre a segunda volta de Cristo, sobre o milênio. Por quê? No fim do milênio, quando a gente estava lá em Apocalipse, no capítulo 20, ali disse que a Nova Jerusalém, né, capítulo 21 do livro de Apocalipse, do verso 1 ao verso 9, vai falar sobre a descida da Nova Jerusalém. Mas um pouco antes, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 11, a gente viu todo um contexto, que os mortos, né, não reviveram na primeira ressurreição. Eu lembro. Você até fez duas classes, foi bem legal. Então, agora nós chegamos ao ponto de que, em um dado momento, os ímpios vão ser ressuscitados. Tá. Quando eles ressuscitarem, Satanás vai os convocar para eles invadir essa Nova Jerusalém que está descendo do céu. Tá. Então a Nova Jerusalém desce do céu. A gente vê isso no Evangelho, em Apocalipse capítulo 21. João disse, olha, estou vendo a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva, né? Então, quando ela ancorar, o inimigo agora convoca os ímpios para tomar posse. Tá. Para tomar posse é a força. Apocalipse capítulo 20, ali diz que desce o fogo do céu e queima essas pessoas. Esse mesmo fogo que queima
é o fogo que purifica a terra. E agora coloca que eles vão sair da Nova Jerusalém já para um ambiente perfeito. Então, no estudo que a gente vai ver agora acabou o milênio. O juízo veio sobre os pecadores, sobre Satanás, sobre os seus anjos. O fogo que veio queimando é o fogo que restaura, devolve o Éden de novo. Agora, qual é a questão? Nós vamos morar agora dentro da Nova Jerusalém que desce, nós vamos morar em toda a terra. Essa Nova Jerusalém é dentro da terra? Ou vai ser a terra inteira? Isso. Por exemplo, assim, eu peço até desculpa, você que já está aí e conhece, vai surgindo perguntas aqui, eu vou soltando. Ô, Leuci, vai ter até uma pergunta, não sei se é infantil ou não, mas pintou a curiosidade, mas aí não vai ter, por exemplo, essas divisões de continente, por exemplo, sei lá, Brasil, enfim, América, África, vai ter essa divisão, ou a gente, quem for os salvos, né, vai viver tudo dentro de um território só? Essa é uma questão um tanto assim que a Bíblia não te dá muito respaldo, né? O que a gente vê, tanto pela geografia, pelos estudos e tudo mais, de que no princípio fosse um continente só. Até mesmo quando você vai estudar hoje o formato dos continentes, é como se eles se encaixassem. E aí com o dilúvio acredita-se que tudo isso tenha se espaçado. Legal. Mas a Bíblia não fala nada a esse respeito. Mas a Bíblia fala que a Nova Jerusalém desce, mas não para servir de casa, morada para nós. Como assim? A Bíblia diz que ela vai ser tipo uma igreja. Então a Nova Jerusalém, você perguntou, né? Ela desce na terra, ela vai ser fixada aqui na terra, mas não para nós morarmos nela. A Bíblia coloca que em algum momento ela se abre para receber-nos, as pessoas da terra, os moradores que estarão ali, para cultuar a Deus. Então, nos dias de culto, ela se abre como se fosse uma igreja. Mas nós moraremos em toda a expansão da terra. Ah, que legal, não sabia desse detalhe. Nós vamos ver aqui alguns textos, por exemplo, né? Vamos pegar aí Isaías no capítulo 65. Isaías 65, a partir do verso 17, é interessante porque ele fala assim: eis que crio novos céus e nova terra. E eu vou criar agora de uma maneira parecida como que fosse lá no Éden. Então as coisas perfeitas, os animais vão voltar, né, na sua inocência, não mais um vai querer devorar o outro, então o leão pastará junto com o cordeiro. E aí coloca que nós plantaremos, nós construiremos nossa casa, ninguém vai tomar casa um do outro. Olha que legal esse detalhe, porque eu já vi assim a galera falando, tipo, nossa, não vejo a hora que eu chego na eternidade pra eu ficar de boa. Parece besta, mas tem uma galera que às vezes imagina que é isso. Eu, assim, não que eu entenda, mas você já comentou uma vez comigo que a gente vai trabalhar. Você puder até falar de novo, Leuci, disso? Sim, então veja, né? Nós temos uma ideia muito equivocada, né? Pela filosofia e tudo mais, de que o céu é um lugar onde tem lá anjos tocando harpas e vamos ficar debaixo de uma árvore. E aí a nova terra fosse parecido e tudo mais. Na verdade, então, a gente viu que durante 1000 anos nós vamos passar no céu. Então, distingue bem, né? O céu, morada de Deus lá, e a terra, o lugar onde a gente vive. 1000 anos nós passaremos no céu. A gente viu no último estudo que 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 disse que Jesus então dará a ordem de comando, os mortos em Cristo ressuscitarão, se juntarão aos que estiverem vivos em Cristo, serão levados à altura, ao encontro com Cristo. E aí então, Apocalipse capítulo 20 coloca que nós passaremos ali 1000 anos ali. É claro que a gente viu em alguns textos da Bíblia, por exemplo, Salmos 90, de que para Deus 1000 anos pode ser um dia. Então Deus é atemporal. Mas de alguma forma passaremos então um tempo no céu. E a gente viu o propósito, participando do juízo e ajudando naquela fase do juízo, conforme o último estudo que a gente viu. Passarão agora os 1000 anos, a ideia é que a gente volte para a Terra.
A promessa de Deus é restaurar a terra. O sonho de Deus lá no início era de formar o Éden aqui na terra. Então a terra agora vai ser restaurada, voltará ao paraíso original e nós então vamos tomar posse da terra. Aí o texto bíblico de Isaías 65, 17 em diante diz: o meu povo será como a árvore, ou seja, perfeito em cada estágio. Não terão filhos para calamidade. Ou seja, já em outros textos, Jesus havia dito que nós não teremos, não se casem, não se dão em casamento, não teremos filhos. Mas o texto lá de Isaías diz: os seus filhos estarão com eles, serão posteridade bendita do Senhor. Então, ou seja, levaremos nossa família, reconheceremos nossa família, viveremos em família, porém não terá novos filhos lá. Por quê? Qual que é a ideia de você ter um filho? Você prorrogar as gerações. Se você vai viver eternamente, você então vai representar a sua geração então continuamente. Tá? Então Isaías 65 nos mostra como será a vida aqui na terra. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 21, do verso 1 em diante, vai falar o seguinte: olha, vi novos céus e nova terra, porque as primeiras coisas já se passaram. E Deus agora se faz tudo de novo. Não há mais morte, não há dor, não há lágrima. Deus então enxuga dos olhos toda lágrima. Deus estará com eles, eles serão um povo de Deus. Deus habitará no meio deles. O trono de Deus estará aqui na terra. Se você pegar Apocalipse 21, Apocalipse 22, vai falar que Deus estará aqui na terra. Então, assim, há uma ideia, de que a Nova Jerusalém descendo, ela então coloca-se como se fosse o trono de Deus, a morada de Deus, o centro de governo de Deus, o lugar de culto, e nós tomaremos posse de toda a terra para morar e construir nossa família. Eu vou trazer até de novo isso à tona. Quando você fala nova terra, então a gente vai construir, tipo, as nossas casas, o que a gente vai comer, beber, tudo isso a gente vai, como se fosse o suor do nosso trabalho, né? Sim, lembrando, como era o Éden no início, Você hoje tem a industrialização, você tem o capitalismo, você tem tudo em volta do egocentrismo, O que a Bíblia está dizendo é que nós vamos viver uma vida natural. Então imagine um lugar farto, com plantações, com a vida simples, etc. E onde ninguém mais vai te roubar, ninguém mais vai invadir a casa do outro. Então seremos todos uma comunidade. Que legal. E nessa comunidade viveremos agora perfeitos, Veja que até os animais mudam, Não são mais vorazes, não são mais peçonhentos. Então imagine você brincando, o seu filho brincando com leão e etc. Que legal. E Leoci, você tocou em um ponto, por exemplo, tem eu, minha mãe, minha irmã, hoje a gente ainda não tem filho, mas se tivesse, por exemplo, se Deus quiser todos tiverem lá nessa nova terra, nesse novo céu, eu fico pensando o seguinte: eu vou morar com eles, tipo, eu vou viver, igual eu tenho hoje, tipo, a família Oliveira. Sim. Então eu vou viver com eles? Viver com eles, é interessante isso, porque o próprio Isaías 65 diz, não terão filhos, mas os seus filhos estarão com eles. Ah, legal. Então a Bíblia já coloca isso. Alguns têm uma questão, mas nós teremos lembrança das coisas aqui. A Bíblia às vezes coloca, não terá lembrança das coisas passadas. O próprio livro de Isaías 65 diz, não terão lembranças das coisas passadas. Veja de que sentido está dizendo. Está dizendo que você não vai ficar cultivando essas memórias daqui, pensando, por exemplo, nossa, alguém ficou para trás, nossa, eu gostava tanto da minha casa. Você vai ter noção até o que você falou do último episódio, que é os 1000 anos. Você já vai ali ter a noção de tipo, não, ele não veio mesmo por causa disso e disso e disso. Será enxugado a lágrima dos seus olhos, você compreenderá.
Imagine, por exemplo, né, se você, eu não levei, por exemplo, a minha casa, que eu gostava tanto. Mas imagine se alguém te roube um Fusca e deixa uma Ferrari no lugar. Então, viver eternamente com Deus, muitas vezes, até mesmo quando a gente assiste os filmes falando sobre a paixão de Cristo, a gente coloca que o sofrimento de Cristo foi a surra que ele levou, o carregar a cruz, os cravos, etc. Da mesma forma, quando a gente pensa no juízo final, na volta de Cristo, muitas vezes o foco nosso é, os ímpios vão queimar no fogo. Mas veja, qual que é o maior castigo para os ímpios? Não está no céu, né? Não está no céu, não está na nova terra com Cristo. Não ser o escolhido, né? Não passar a eternidade com Cristo. Então, o que a Bíblia está nos prometendo é um novo céu, uma nova terra em que Cristo estará conosco. Nossa, que delícia, então, né, nós não temos hoje muita ideia disso do que seja. Mas a Bíblia fala assim, antes que eles clamem, eu os ouvirei. Eu estarei ali do lado. Então, veja que isso que é o interessante, a promessa dessa nova terra, né? Nossa, eu fico pensando assim, se vem na minha cabeça assim, né? O que vai determinar é as nossas decisões, né? Sim. Que é o que você falou assim, imagine trocar um Fusca, muito legal essa comparação, e vir uma Ferrari, só que se hoje você não abrir mão disso, né? De tipo, pensar a longo prazo, esperar, enfim, fazer suas decisões hoje, eu me coloco nisso, por isso que eu estou comentando com você, porque assim, vai ser muito lindo, mas eu tenho que abrir mão hoje. Exatamente. Das coisas que eu acho bonita, que enche meus olhos, né? Lembra da questão da primogenitura entre Jacó e Esaú? Esaú não tinha noção do que tinha em mãos. Trocou com Jacó por um prato de lentilha. Quantos de nós que não tem noção da eternidade estamos trocando a eternidade por um prato de lentilha? Entende? Então essa é a questão. Acho que esse estudo é interessante e ele fecha, né, o ciclo que a gente está vendo. Por quê? Cara, começa a analisar o que é viver eternamente. Nós só sabemos até agora 60, 80, 90 anos e sofridos, com poucos minutos de felicidade e alegria, mas tem muita morte, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita gente passando fome. Você não consegue estar feliz, por exemplo, agora, final de ano, por exemplo. Nossa, eu poderia comemorar, festejar, fazer festa, banquete, mas ao mesmo tempo eu lembro quanta gente que está passando por dificuldade, quantos são refugiados, quantos estão passando fome, quantos estão com doenças. Agora imagina a Bíblia dizer, não haverá mais nem luta, nem dor, nem pranto, nem lágrima, nem morte. Todos viveremos intensamente com Cristo pela eternidade. Nossa, é legal, né, Luci, assim, né? Você imaginar tudo isso, né, cara? Como que vai ser, e aí você trazendo à tona, né, esses detalhes. E eu achei legal uma frase que você trouxe, Luci, eu até marquei, acho que não sei se está em Isaías 65:17, ou você usou, que é as árvores perfeitas em cada fase, né? Sim, não, está lá em Isaías 65, a página 17. E essa perfeição assim, né, Luci? Porque Deus sempre nos esperou dessa forma, né? Por exemplo, assim, nós não temos o mesmo nível de fé que, por exemplo, que Abraão, ou com os nossos líderes, etc. Mas Deus quer que nós sejamos perfeitos em cada fase. Então, por exemplo, talvez alguém que está nos assistindo, poxa, mas eu estou começando agora. Sede perfeitos nessa fase. Então a árvore ela é perfeita em cada fase. Ela não pode dar fruto quando ela é pequena. Legal. Mas ela é perfeita no estágio em que ela vive, entende? Então, é nesse sentido que nós devemos sonhar então com a nova terra, né? Novo céu. E é muito legal, e para finalizar, né, e bateu nisso, e de ser final do ano, né, que aí você faz uma análise de como está sendo as minhas decisões e como que vai ser, né, você trouxe de uma forma mais mastigada, né, como que vai ser essa eternidade. Se vocês pudessem resumir todo esse estudo aí, tudo que você trouxe do carpinteiro divino, e não só desse episódio, assim, uma reflexão no geral,
Isso está sendo muito legal, finalizar com a nova terra, né? Das nossas decisões. Como é que a gente pode, de uma forma, quem estiver escutando pela primeira vez ou perdeu alguns capítulos, a gente pode fazer uma analogia aí, uma linha do tempo para fechar esses 22 episódios? Eu acho que um texto perfeito que vai nos falar aí das duas fases, Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, por quê? O pecado foi o intruso que atrapalhou o sonho de Deus. O sonho de Deus é que nós fôssemos perfeitos e vivêssemos eternamente desde o início. Mas como Deus nos criou com livre-arbítrio, nos deu capacidade de escolha, não quis nos criar como robôs, então Deus deu a oportunidade da gente escolhê-lo ou negá-lo. E nós negamos. Ao negar, veio a morte. Lembra? Maldita a terra por tua causa. Você veio do pó, voltará ao pó. Então, tudo isso é de maldição. Mas a segunda fase, a segunda etapa do verso diz: mas o dom gratuito de Deus é Jesus. Jesus Cristo veio como segundo Adão para dar o restart. Eu quero voltar tudo de novo. Por isso, novos céus e nova terra. Eis que crio todas as coisas novas. Ou seja, em Cristo nós temos agora uma nova chance. Lembra quando Jesus disse para Nicodemos? Nasça de novo, comece de novo. Então talvez algumas pessoas possam dizer assim: mas eu já tentei tantas vezes, quebrei, não deu certo, eu tento até hoje, mas não dá certo. Jesus disse: aquele que vencer tomará posse de tudo isso. Ao que vencer, não ao que lutou ontem e parou hoje, mas ao que vencer, ao que for até o fim tomará posse. Então assim, como foi esse estudo? Esse estudo você pegou Gênesis capítulo 1, Deus dizendo que tudo era muito bom, e que ele então tinha prazer na sua criação. Apocalipse capítulo 22, eis que logo venho, comigo está o galardão, comigo está a recompensa, comigo está a continuidade. É como se juntasse agora Gênesis e Apocalipse 22 e continuasse. As outras páginas foi a história do pecado. O pecado intruso que deu esse delay, que deu esse tempo. Mas veja, o céu parou. O céu parou para nos resgatar do pecado. Caramba. Quando a gente vai em Romanos capítulo 6, verso 4, ele diz: vocês estão livres. Vocês não pertencem mais ao diabo, não pertencem mais ao pecado. Vocês são livres, e livres vocês possam pensar: eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro, eu vou tomar posse de todas as promessas, então eu preciso me preparar. Jesus disse: eu logo venho. Jesus está voltando, a gente viu, todos os sinais estão se cumprindo, então Jesus está voltando. Mas veja, o que Jesus diz lá no Evangelho de João? Jesus é a luz do mundo. Ele veio no momento que estava trevas, mas muitos o rejeitaram. Quem o rejeita, não tem como você ter a vida eterna. Então Jesus é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para casa senão por mim. Então, ou seja, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Credes em Deus, credes em Cristo. Se prepare, falta pouco tempo. Se naquela época Paulo dizia: nós veremos Cristo em nossos dias, já se passaram 2000 anos, Jesus está vindo. E se Jesus está às portas e está vindo, como eu estou hoje? Será que eu estou me enganando com todas as luzes que eu tenho à minha volta? Será que compensa o momento de festa, momento de balada, momento de curtição,
o momento de vaidade, tudo isso passa. Sabe quando a gente tem certeza que tudo isso passa? Quando nós estamos lá no leito de dor, quando nós estamos lá numa tumba fria, quando nós estamos sendo cortejados num velório e as pessoas então olham e dizem: nossa, mas ele era tão bom, mas ele era tão jovem, ele tinha tanta vida. Passou a oportunidade. A oportunidade é hoje. Então hoje nós devemos aceitar a Cristo. Hoje nós devemos estar preparando a nossa mala com tudo aquilo que nós precisamos para ir para o céu. Não podemos deixar passar. Legal, hein, Leoci? Se empolgou e ficou bom, hein? Caramba! Você acelerou aí, ficou muito legal, hein, cara? Muito bom. Vou querer até assistir de novo esse episódio aí. Você pegou um embalo aí, ficou muito legal essa de Gênesis e Apocalipse, de trazer para próximo. Sim. E que possamos, de alguma forma, alcançar mais pessoas, que possamos, de alguma forma, ter ajudado você que está do outro lado. Eu saio daqui, já falei isso para o Leoci outras vezes, muito melhor de que quando eu entrei. Então, essas decisões, abrir mão agora, né, Leoci, para ter uma vida eterna. Então, que você possa parar, refletir, agora que é final do ano, como que foi o seu ano, como que está sendo as suas escolhas, os ambientes que você vem frequentando. E saiba, como o Leoci disse, Jesus está aí à porta, bate no meu coração, no seu, no do Leoci, que possamos fazer a nossa parte também, né, Leoci, que é abrir e deixar que Ele faça dele. E assim a gente finaliza 22 episódios. Fiquei muito feliz com essa última reflexão do Leoci, acho que me trouxe bastantes insights aí. Espero ter te ajudado também. De novo, compartilhe, veja quantas vezes for necessário. Se tiver alguma dúvida, eu vejo que a galera comenta lá, né, Leoci? Tira alguma dúvida, a gente faz de tudo para poder tirar a sua dúvida, para poder ficar um conteúdo mais claro. Leoci, deixa um recado aí final para agradecer. Obrigado pelo seu tempo, mas finaliza aí com chave de ouro esse projeto tão bonito que nasceu no seu coração, que chama o Carpinteiro Divino. Finaliza ele aí com chave de ouro. Esse tema, né, do Carpinteiro Divino, ele é especial porque ele mostra como Jesus, ao mesmo tempo, né, é homem e Deus. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que Jesus sendo Deus, às vezes nós não temos muita noção do que quer dizer isso, mas Ele é o dono do universo. Imagine você que tem posses, né? Que tem títulos, que tem fama, que tem renome. Jesus é o ser supremo do universo. Mas diz que Ele quis se humilhar, se tornou servo, escravo. Ao mesmo tempo, você que conhece um escravo, que sabe pela literatura, pela história, o que é um escravo, ele se tornou escravo, servo, obediente, carregou todas as nossas dores sobre si, ao ponto dele dizer para os discípulos: a minha alma está totalmente amargurada, eu estou muito triste, está muito pesado tudo isso. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele lembrou que existia eu e você. E ele disse: eu sei que não há como passar. Eu tenho que passar por tudo isso, para que aquelas pessoas que agora estão ouvindo esse vídeo, assistindo, possam ter noção que aquele texto de João 3,16, que Deus amou de tal maneira, de maneira tão grande, tão absurda, tão louca, que Ele se deu, se entregou por cada um de nós. Que nós não percamos essa oportunidade, que nós não joguemos fora todo esse esforço que Ele fez, porque Ele quer que nós tenhamos a vida eterna com Ele. Que Deus abençoe a mim e a você, ainda em tempo de graça, antes que a porta da graça se feche, que eu e você tenhamos tempo e possamos escolher a Cristo e viver eternamente com Ele. Que Deus abençoe. Finalizamos com chave de ouro. Obrigado, Leoci. Hoje você está inspirado, hein, cara? Podíamos continuar aqui. Hoje você está engatando aí a quinta e está muito legal suas reflexões, viu? Feliz ano novo para você e que você aproveite muito sua família e pare um pouquinho aí para refletir. Tamo junto.